Ok, nós vamos dar continuação. Vocês têm gostado das coisas divertidas aqui na frente, das coisas na mesa, as quebra-cabeças e para mim, puxa-cabelos. Você percebeu, né? Eu gosto dessas armadilhas. Oh não, desculpe, quebra-cabeças. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo com vocês esta semana? Está vendo o torre de Jenga? Os professores estão dizendo Deus não existe. E eles vão lá fazendo isso com sua vida. É isso que eles estão fazendo. Eles estão arrancando sua alicerce. E eles estão falando que houve uma explosão, da qual eles não têm prova. Eles mesmos admitem que não têm prova, que houve uma grande explosão. E eles falam, depois dessa explosão, tudo começou a evoluir durante bilhões e bilhões de anos. E cada vez que eles abrem a boca na sala de aula, na escola, eles ficam mexendo com sua vida. Eles ficam mexendo. E você fica lá, vacilando. Equilibrado. Eu era assim. 17 anos. Uou, Deus não tem Deus. Eu questionava Deus com 17 anos. E francamente, eu precisava resolver isso na minha vida antes de tomar mais um passo. E eu passei 3 meses da minha vida eliminando a dúvida. E eu fui atrás de fatos e evidências. E eu escrevi esta apostila de propósito por causa dos meus 17 anos. E eu comecei a colocar minha alicerce de volta. Eu comecei a encaixar ele devagarzinho. Será que ele cabe? Well, é isso que acontece com a vida de jovens que não tem alicerce. Bem-vindo ao caos do mundo. Mas o que eu estou tentando fazer nessa sala de aula, mesmo com jovens como meu irmãozinho, ele tinha 35 anos, criado na igreja, ele largou Deus. Então, durante 8 anos de amor, eu fiz isso. Devagarzinho, com muita paciência. Eu fui visitar ele no Natal, eu fui visitar ele no Dia de Ações das Graças, e nós conversamos. E ele ficou irritado comigo por uns 8 anos. E finalmente, o amor começou a penetrar o coração dele. E o amor, ele é tão arrogante que o amor não teve muito efeito. Mas a lógica, a razão, a ciência penetrou a mente dele. Ele é um gênio. Ele é super inteligente. E por causa da lógica e leis de ciências, eu reconstruí a vida dele. E ele e a esposa agora são discípulos de Jesus, dedicados. Eles oram a Deus. A humildade está começando a aparecer. A humildade na esposa já apareceu. O meu irmão, ele está crescendo, ele é um discípulo de Cristo. Ele precisa amadurecer mais. Mas ele está salvo em Cristo, porque lógica, porque razão, por causa de informação, por causa de sabedoria, por causa de filosofia. Sabe, nós não queremos faltar nenhuma peça. Colossenses diz, nós devemos apresentar todos os homens perfeitos em Cristo. E é isso que eu estou fazendo com vocês essa semana. É uma pena que não temos mais 3 ou 4 dias. Eu quero colocar cada peça para você ter uma construção sólida. Mas sabe, para ter uma construção sólida, você precisa de lógica. Você está vendo esses quebra-cabeças? Vocês vão acreditar em mim se eu falar que houve uma explosão em Guarapuava e montou essa coisa aqui? Não, esse aqui é produto de desenho inteligente. Este é o produto de uma projetista. Alguém já resolveu essa? De tirar a aliança laranja? Você coloca aqui na mesa. Você coloca a bolinha aqui. Passa coloque a bolinha, passa por cima, passa por dentro e você tira. Eu podia tirar isso com meus sentimentos, porque os ateus hoje, você tem que ter mais fé do que eu tenho para ser um ateu.
E ateus não têm lógica, ateus não têm razão, ateus não têm evidência. E eu citei ontem os maiores biólogos, físicos e astrofísicos do planeta Terra, puro ateu e evolucionistas. E eles falaram, cada um deles, nós não temos uma gota de prova do Big Bang, nem de evolução. E não vamos falar mais de evolução hoje e amanhã, se Deus quiser. Mas eu tenho fé em Deus, sabe por quê? Não porque eu sinto no meu coração, eu tenho uma experiência. Não, eu tenho fé em Deus por causa de fatos, evidências, provas, lógica, razão. Este argola aqui, se eu jogar uma explosão, ele vai montar de novo? Se eu fico implorando e chorando e sentimento no coração, ele vai montar. Não, você precisa de lógica e razão. Então, você vai colocar... Como ele vai? Quase nem sei como montar ele novamente. Deixa-me ver. Lógica, razão, monte isso aí. E alguém lutou com isso, alguém continua montando, muito obrigado. Todo mundo conseguiu fazer uma pirâmide dessa. Este aqui é meio estranho. E a única coisa que tem que fazer é colocar junto e virar. É uma pirâmide. É uma ilusão ótica. Alguém aqui ainda não conseguiu montar essa de volta? Boa tentativa. Você sabe como você vai montar essa? Você não consegue montar uma peça de cada vez. É uma impossibilidade. Você precisa de lógica, razão, usar sua cuca, inteligência. Isso foi projetada para alguém, um desenhista, desenho, arquiteto. E sabe como você monta essa? Você pega as peças e você tem que montar 3 e com muita habilidade segurar 3 na mão. Depois você monta os outros 3 e se tiver dedos o suficiente... Eu não evoluí os dedos suficientes ainda. Desculpe. A gente não acredita em evolução. Mas você fica aqui com alguma certa habilidade e você tenta segurar os outros 3 e você vai tentar. Se eu acalmar, eu vou fazer. Ups. Respira, Alan. Respira. Okay. Segura essas. Coloque essa aqui, segura. Agora, se ele não funciona, é porque uma peça está errada. Então você olha, eles devem ser um espelho de um outro ao contrário. Deixa eu ver se ele está certo. Ele está errado. E desde que ele está errado, você tem que usar a lógica um pouquinho e mudar uma peça. Então você muda para o outro lado. Será que eu estou mudando? Você muda a peça. Até você tem um espelho ao contrário. Agora vamos ver. E você tem que montar as peças separadas nas 2 mãos. E quando você tiver um espelho, vamos ver se eu consegui o espelho ainda. Eu acho que eu não consegui ainda. Porque ao invés de concentrar e pensar, estou falando com vocês. Está errada. O que eu tenho que fazer? Usar lógica, usar a cabeça, pensar um pouquinho. Ok? Agora tem o espelho. Ao contrário agora, um espelho perfeito. Agora você só coloca aqui junto e ele encaixa. Não é interessante aquilo? Sentimento, razão, lógica. Eu quero demonstrar essa semana inteira que você pode logicamente acreditar em Deus com razão. Nós temos na tela o interior de um relógio. E nós falamos sobre isso ontem. Será que este relógio vai funcionar se você tirar uma peça? Tira uma peça, ele vai parar. Você vai ter que levar na loja a arrumar. Tira uma peça só.
Ontem eu falei, vamos desmontar todas as peças. Cada peça projetado com exatidão. Vamos desmontar todos. Colocar dentro de uma caixa. Muito obrigado porque alguém montou isso, porque eu tenho dificuldade em montar essa. Vamos colocar todas as peças dentro da caixa, desmontada, e vamos sacudir por 1 bilhão de anos. Uma grande explosão, Big Bang. Você acha que em 1 bilhão de anos, 14 bilhões de anos, vai montar este relógio de novo funcionando? Não, nunca. É uma impossibilidade, uma grande explosão, um caos. Ouviu o efeito material? Viu o efeito? Qual foi a causa? Viu o efeito? Veja o efeito. Qual foi a causa? Inicialmente eu, segundo Stephanie. Este efeito está fora de controle. Ok. Mas, inteligência. Eu precisava mais 5 minutos ontem para terminar a aula, mas já ultrapassei a hora por 5 minutos, então nós paramos. Mas eu queria encerrar esta parte sobre desenho. Ontem falamos sobre a matéria física existe. Os ateus dizem existe eternamente. Os cristãos dizem não, houve um começo. O que a ciência diz? Houve um começo. Como nós sabemos que o universo começou e necessita de um Criador? Como nós sabemos? O universo em expansão e o efeito continua. Até hoje, 6.000 anos, o efeito não é este efeito. Parou. Não, este efeito quando foi mandado, ele continua numa alta velocidade até os dias de hoje. Nosso universo fica cada vez mais todos os dias. Como eu falei ontem, viajando a velocidade de luz, 300.000 quilômetros por segundo, leva 20 bilhões de anos a atravessar o universo no seu tamanho atual. Que efeito! Imagina a causa. Deus é muito maior. E nós falamos sobre a segunda lei de termodinâmica, que fala que tudo está deteriorando. Nada está melhorando, nada está evoluindo, está tudo de-evoluindo, está tudo deteriorando. E um dia vai ter um final. E a Bíblia diz no primeiro versículo, no princípio, Deus criou. Este é o começo. E segundo Pedro diz, no final, tudo vai derreter pelo calor termodinâmica. Nós já falamos sobre essas coisas ontem. Também falamos sobre cada efeito material necessita uma causa. Então, se esse é um efeito, qual foi a causa? Se tem um efeito material do universo, qual foi a causa? A única explicação que eu conheço é o primeiro versículo da Bíblia. Não existe nenhuma outra explicação que causa um efeito tão grande. A causa tem que chegar antes e a causa tem que ser maior do que o efeito. Este foi o primeiro argumento, o argumento cosmológico, uma palavra sobre o cosmos, uma palavra sobre matéria física. O segundo argumento que estamos trabalhando é o argumento teleológico. Telos, do grego, significa final. Qual é a causa final? Foi uma explosão de caos ou foi um projetista inteligente que desenhou? Então, tudo que nós temos visto na matéria física, e nós já andamos pela Via Láctea, nós já andamos pelo universo, observando o desenho. Até só o desenho no planeta Terra. A rotação, a inclinação, a translação, a campo magnético interno e na crosta, a distância do Sol, a distância da Lua. É um relógio perfeito. Nós sabemos que horas o Sol vai levantar e pôr todos os dias. É precisão exata. Se a Terra fosse maior ou menor, ia fritar ou congelar. Se fosse numa órbita ao redor do Sol oval, ao invés de círculo, ia fritar, congelar. Mas não, nós temos vida no planeta. É uma precisão que só um projetista poderia ter feito. Mas, mesmo assim, ontem, lembra quando eu estava aqui em silêncio? Eu não lembro o que eu queria falar, eu quero lembrar. E todo mundo foi embora, eu estava aqui assinando um dos livros que um amigo amado comprou. Eu não tenho visto ele há alguns anos. Ele apareceu ontem do nada. Eu não sei se vocês conhecem o Márcio. Ok? E ele está namorando com a Amanda.
Eu devia saber quem é a Amanda, mas eu estou meio esquecida. Mas se ela aparecer, eu vou lembrar. Mas ele veio aqui, estamos batendo um papo e diz: Alan, você lembra quando você estava aqui, você falou do Jó? Eu disse: yes! Esse é o que eu esqueci de falar para eles ontem. Eu quero falar sobre isso. Até eu coloquei no quadro branco, para eu não esquecer de falar isso para vocês. Porque ontem nós estávamos falando sobre Deus 3 em 1, 3 em 1, 3 em 1. E tentar entender Deus. Nós nunca vamos entender Deus, nunca. Sabe o que Deus fez para nos ajudar a tentar entender a Deus? Ele apareceu no planeta Terra. Ele começou a tocar em pessoas, e falar com pessoas, e abraçar pessoas, e lavar os pés, e amá-los, ao ponto de morrer numa cruz. E Filipe, pouco antes da cruz, Filipe disse em João 14, diz: Jesus, mostra-nos o Pai, é só isso que nós queremos ver Deus. E ele diz: Filipe, há tanto tempo que estou com vocês que vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. Como diz tu? Mostra-nos o Pai. Ele veio em pessoa. Lembra em Êxodo 34, quando Moisés diz: eu quero ver tua glória. Todo mundo quer ver Deus. Eu quero ver. Deus diz: se você ver meu rosto, você vai cair morto. Sabe por quê? Deus é mais brilhante do que o sol. Alguém já tentou olhar para o sol? Eu olhar para o sol, eu tenho que olhar para o chão, e ainda estou vendo o sol. Era tão brilhante que quase queimou meus olhos. Não chega aos pés do esplendor de Deus. E Êxodo 34 diz: eu quero ver o Senhor. Deus diz: você não pode, você cai morto. Mas eu vou te mostrar um pedaço das minhas costas. Só um pedaço, como se Deus tivesse costas. Ele não tem, mas só para comunicar. Ele diz: eu vou te mostrar um pedacinho aqui. Então ele colocou ele num lugar, e Deus passou, e ele viu só um pedacinho. Sabe o que saiu da boca de Moisés? Misericórdia, compaixão, amor, justiça, castigo até a 4ª geração para aquelas que desobedecem. Ele não descreveu Deus com uma barba branca e comprida, um velho homem ditador no céu mandando raio. Não. Ele não tinha outras palavras. Amor, compaixão. Então, quando Jesus veio na terra, foi visto, a glória de Deus foi visto. Tem uma descrição física de Jesus em algum lugar no mundo. Algum lugar na Bíblia descreve Jesus. Alguém sabe qual é a aparência de Jesus? Ninguém sabe. Sabe todas aquelas pinturas que temos de um alemão loiro, com olhos azuis, com uma barba, cabelo comprido? Este não é Jesus. Esta é uma pintura de um alemão de uns 500 anos atrás que alguém inventou. A Bíblia nunca descreve a aparência física de Jesus. Sabe como a Bíblia descreve Jesus? Amor, compaixão, servo, bondoso, generoso, amoroso. Uau! Deus andando no planeta Terra. Mas nós conversamos um pouquinho sobre, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. 2 pessoas divinas, um só Deus. E que chegando em João 14, 16, ele fala: eu vou embora, mas o Pai vai enviar outro Espírito Santo. 3 em 1. E Jesus estava sendo batizado, o Espírito do céu, e o Pai falou: esse meu filho amado. 3, 1. Em 3 lugares separados, ele está onipresente, ele está em todo lugar, todo momento. Nós nunca vamos compreender isso. Então não vamos discutir, não vamos dividir a igreja. Os teólogos dos primeiros, 2º, 3º, 4º século dividiram a igreja tentando entender esta questão. Nós nunca vamos entender. Então, eu queria falar de Jó. Só por alguns minutos, me aguenta só um pouquinho. Porque se nós acreditamos em Deus, ótimo. E eu vou continuar provando a existência dele hoje. Mas eu quero que vocês reflitam. Vocês nunca vão entender Deus. Se nós pudermos entender Deus, nós seríamos Deus. Eu gosto do fato que eu não consigo entender Deus. Ele é Deus, eu não sou. Fim de papo. Sabe quem descobriu isso? Jó. Interessante o livro de Jó, porque Satanás vai lá sem Jó saber de nada. Ele fala: sabe a única razão que Jó segue o Senhor? Porque o Senhor dá tudo para ele. Cria uma cerca ao redor da vida dele.
Se o Senhor me deixa mexer na vida dele, ele vai amaldiçoar o Senhor. Deus diz, ok, então ele colocou, Satanás está numa corrente, ele liberou, soltou o cachorro um pouquinho para agir mais, porque Satanás não faz o que ele bem quiser. Deus controla ele em todo momento. Mas ele deu uma pouquinho de liberdade para Satanás. Satanás desceu e nós temos Jó, casado, filhos, genro, nora, o homem mais rico daquele lado do planeta. E Deus diz, segurou a corrente e disse, Satanás, faz o que você quiser contra Jó, mas não toque na pele dele. Ok. Num dia, Satanás matou todos os filhos, todas as filhas, arrancou toda a riqueza dele num só dia. Ele foi do homem mais rico para o homem mais pobre num só dia. Aquele homem do S10 com família bonita e filhos, férias exóticos e empresa e carteira cheia de dinheiro, ele perdeu tudo num só dia. Vocês querem saber como Jó reagiu? Jesus tentou explicar isso para nós no Sermão do Monte, mas eu quero que vocês leiam as palavras de Jó, o Sermão do Monte, num só versículo. O Sermão do Monte, num só versículo. Versículo 21 é a introdução. Jó 1:20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração. Ele disse, sai nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma pessoa que tem bem-aventurança lá dentro, independente das circunstâncias externas. O Mateus já teria cometido suicídio. Se isso aconteceu para um evolucionista, ele já teria cometido suicídio. Sabe por quê? Toda a sua alegria está baseada nos bens materiais que ele perdeu. Ele não tem mais alegria. O ateu já cometeu suicídio. Sabe por quê? Ele não tem valor, ele não tem propósito, ele não tem direção de vida. Jó, que conhece o todo-poderoso Deus, Jó, que não só pensa sobre o dia de hoje, mas tem olhos da eternidade, que esta vida é uma piscar de olhos, e nós temos por toda a eternidade de vida com o nosso Pai. Quando ele perdeu tudo, louvado seja o nome de Deus. Eu quero falar mais sobre esse versículo daqui a pouco. Mas, continuando na história, Satanás volta para Deus e diz, Deus, ganhou essa. Posso tentar de novo? Não pode. Eu estou meio parafraseando a conversa. Ele diz, a única razão que Jó obedece ao Senhor é porque você não me deixa tocar na pele dele. Mas se eu tocar nele, ele vai amaldiçoar o Senhor. Deus soltou a corrente. E ele diz, Jó, o Satanás, faz o que quiser com Jó. Mas o limite, você não pode matá-lo. Ok? Eu vou te mostrar que ele vai te amaldiçoar. Satanás desceu, tocou na pele dele, até ele estava raspando feridas. Eu sei exatamente como é. Passei um ano passado, raspando feridas no meu corpo inteiro. Eles queimavam, eles coçavam. Eu não podia dormir por meses. Ou eu sei como Jó se sente. Eu fazia a mesma coisa. Mas ele estava tão doente, sem filhos, sem empresa, sem dinheiro, e doença total. E a esposa, ou ela já desistiu de Deus? Amaldiçoa Deus e morra. Jó diz, sai nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Senhor Deus, Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E os ateus não entendem isso. Eles não entendem isso porque eles não conhecem o Pai. Se eles conhecessem, eu não estou falando de um sentimento. Eu estou falando de alguém verdadeiro que ajuda
escuta orações, responde. Ele responde além do que pedimos ou pensamos. E então, a história continua. 3 amigos aparecem na vida de Jó. E diz: Jó, qual o pecado que você fez? Porque só o pecador sofre assim. Jó diz: eu não fiz nada errado. Ou eu não sou um homem perfeito, mas eu sigo a Deus, eu obedeço a Deus. Não, Jó, você fez alguma coisa errada. E eles ficam lá, esses 3 amigos do peito, amigão, eles estão lá acusando Jó, enfraquecendo a mente dele. E com o tempo, finalmente Jó, ele ora a Deus: Deus, por que eu estou sofrendo tanto? O que eu fiz? Ele não sabe nada da conversa. Ele não sabe nada da conversa entre Deus e Satanás. Ele está humano aqui, sofrendo tragédias e doença. Pai, por que eu estou sofrendo? Deus diz: filho, eu vou responder sua pergunta. Eu vou. Mas primeiro, você tem que responder minhas perguntas. Se você responder minhas perguntas, eu vou responder suas perguntas. Ok. Deus diz: vamos começar. Onde você estava quando eu criei o mundo do nada? Explica para mim como eu criei o mundo do nada. E está vendo a girafa, o rinoceronte e os dinossauros. Vamos falar disso amanhã. Deus mostrou os dinossauros para Jó. Jó vivia com os dinossauros. E Jó diz: eu não posso responder essas perguntas, não tenho a menor ideia. Ok, Jó, meu filho. Desde que você não pode responder minhas perguntas, eu não vou responder suas. E Jó diz: sai nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome de Deus. Eu estou em submissão ao soberano, mesmo que eu não entendo nada. E por causa de sua humildade e por causa do seu amor, no final da história, Deus devolveu tudo em dobro. Ele não era só o homem mais rico do Oriente, agora é o homem mais rico do planeta Terra. Com filhos e netos e alegria e saúde. Sabe qual é o ponto do livro de Jó? É simples. Eu sou Deus e você não é. Nós nunca vamos entender 3 em 1, 3 em 1. Nós nunca vamos absorver. Nunca vamos absorver. Nunca. Eu estava, uns 4 anos atrás, andando na lagoa, lá em Guarapuava. Estava sozinho, passando tempo com meu pai, lendo as escrituras, orando, cantando. E eu estava lendo Jó. Eu li aquele versículo, eu fiquei tão chocado. Chocado. Sabe por quê? Este homem perdeu toda a sua família, todos os seus bens. E ele tem um sorriso, ele está alegre, está louvando a Deus. E eu olhei para mim, eu pensei: eu tenho muito a amadurecer em Cristo, muito. E eu não sei como, mas enquanto estava lá na praça, esta melodia entrou na minha cabeça. Sai nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Sai nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Me ajude. Sai nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Sai nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Espero que eu respondi a pergunta de ontem apropriadamente agora. Vamos, em alguns minutos, terminar esta lição sobre o argumento teleológico. Estamos olhando no ser humano. Ele tem diversos sistemas internos. Ele tem o sistema cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, que é da secreção, excretor, urinário, esqueleto, muscular, imunológico e linfático. O que acontece se tirar uma peça? Não tem vida. Tira os rins. Tchau. Teu coração, tchau. Pulmões, tchau. E nem falamos do cérebro. Ou se uma peça não evoluiu ainda. Não evoluiu ainda. Não tem vida física. Você está vendo este projeto de Deus? Desenho inteligente. Agora, ontem nós falamos sobre aquela partícula subatômica, da qual os ateus estão supostamente sugerindo que é menor do que um próton. É tão pequeno que nem os microscópios de hoje podem ver ele. Nós não temos tecnologia nem para ver esta partícula subatômica que supostamente explodiu e criou toda a matéria física. Como nós sabemos que uma partícula subatômica explodindo não pode produzir toda esta matéria física no universo? Como nós sabemos? O que uma explosão produz de acordo com os ateus? O que produz? Hidrogênio, hélio, que são elementos físicos, gases, mas não elementos sólidos. É uma impossibilidade o Big Bang produzir alguma coisa. Mas eu queria mostrar mais um pouquinho sobre desenho inteligente. Vamos falar sobre a matéria física. Toda a matéria física é feita de pequenas partículas chamadas átomos. Átomos são feitos de elétrons, prótons e nêutrons. Não é interessante isso? Tudo é feito de três. Um só, matéria física, três. Eu acho que Deus queria que a gente pensasse nisso. Tempo, espaço, matéria. Tudo em três. É tudo em três. Tudo em três. Inclusive, cada pedaço dos átomos. Átomos são feitos de elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons são o núcleo. O núcleo. Os elétrons estão em órbita ao redor do núcleo. Num átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Igual. Considerem elétrons e prótons. Um elétron é uma partícula subatômica que tem uma carga elétrica negativa. Um próton é uma partícula subatômica que tem uma carga elétrica positiva. A proporção de massa de um elétron para um próton é 1836 de massa maior. Que significa que um próton é 1836 vezes maior do que um elétron. E mesmo com essa diferença de massa, elétrons e prótons têm a mesma força de carga elétrica. Cientistas explicam: se a carga elétrica de um elétron fosse alterada por uma parte em 100 bilhões, são insignificante. Nossos corpos explodiriam instantaneamente. Precisão. Assim indica um desenho feito por um desenhista. Você tem que ter muita fé, Sr. Mateo. Eu acredito em Deus, porque isso é desenho de um arquiteto de inteligência. Anthony Flew, a maior porta-voz dos ateus, viu isso, largou dos ateus, diz: eu acredito em Deus. A porta-voz deles. Isso aconteceu 21 anos atrás. E até os dias de hoje, Richard Dawkins, Stephen Hawking, eles ficaram em choque com a porta-voz dos ateus abandonando eles. Well, Stephen Hawking está morto hoje. Pena que ele não se converteu.
Vamos falar uma definição de desenho. O que é desenho? Está vendo este aqui? Todo mundo conseguiu resolver essa? Como você coloca as duas bolinhas nos buracos simultaneamente? Da mesma maneira que Deus fez o mundo. Estão lá, os dois. É tão simples. Lógica, razão. Alguém projetou isso. Desenho. E isso é simples em comparação ao nosso sistema solar. Mas, o que é desenho? Algo montado com propósito e finalidade. Algo planejado com planta. Um projeto com detalhes. Esta definição não comunica chance, acidente ou exclusões. Antônio está nos visitando de Guarapuava. Ele é um mestre de obras. Mestre de obras. Ele não tem faculdade, mas ele conhece mais sobre construção do que muitos jovens engenheiros, que saem com diploma de uma faculdade. Nos últimos 2 anos, ele construiu um prédio para a igreja lá em Guarapuava. Espetacular, meu irmão. Muito obrigado. Como você faz essas coisas? Com encanamento, a parte elétrica, o alicerce, o telhado. Parabéns. Deus seja louvado por meu irmão amado. Ele usou uma planta. Não foi meu corriqueiro colocado, mais ou menos. Não, ele seguiu um desenho. Ficou muito bom. Provado pela prefeitura. Bom, né? O universo tem a aparência de ser desenhado. O universo é complexo e funcional. Desenho exige um desenhista. Deus, obviamente, existe. Alguém quer ler Salmos 19, 1 a 4 para nós? Augusto, Salmos 19, 1 a 4. Breno, Isaías 6, 3. Henrique, Isaías 40, versículo 26. E vamos escutar o que Rei Davi falou. Isaías, um pastor de ovelhas. O que eles falaram quando eles olharam nas coisas criadas? Você lembra Romanos 1, 20? Os atributos invisíveis de Deus podem ser conhecidos. Seu eterno poder, sua natureza divina, como podem ser claramente vistos? Por meio das coisas criadas, o universo e o ser humano. E esse é o nosso estudo de ontem para hoje. Augusto, o que Salmos 19, 1 a 4 diz? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Não é interessante? A planeta Terra e as árvores e tudo, eles não falam literalmente, mas eles falam volumes da existência de Deus. Sabe o que eu fiz por 3 meses este ano? Porque eu precisava. Eu trabalhei 33 anos sem tirar uma folga e eu precisava. Então, eu tirei uma folga. 3 meses, fui numa floresta, desliguei o laptop, celular, sumi da vida por 3 meses. Eu fiquei lá contemplando árvores. Estava olhando. Aquela árvore não fala nada, mas eu olhei para esta árvore. E outras árvores. E eu andei em algumas trilhas, eu passei com minha esposa, eu olhei no rio, olhei no riacho, nas nuvens, no céu. Eu só fiquei observando. Eu aprendi tanta coisa que eu escrevi um livro inteiro de poesia do que as árvores me ensinaram sobre Deus. Eles não abriram uma boca, mas eu aprendi só de observar as coisas, os atributos de Deus claramente vistos pelas coisas criadas. Eu vi seu eterno poder e eu vi sua natureza divina e eu tinha que comunicar isso. Está em inglês, talvez um dia eu possa compartilhar em português. Poesia é difícil, né? Talvez o mestre de poesia em português podia traduzir para mim. Ok, Isaías 6:3, o que diz? E clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia de sua glória. Quero esticar sua mente um pouquinho sobre este texto. Quem está sentado no trono? Quem está sentado no trono lá? Quem? Deus. Até diz o Senhor dos exércitos, Yahweh. Quando estiver tempo, leia João capítulo 12. O Evangelho de João, o apóstolo João diz que Isaías viu Jesus. Quem estava sentado no trono? Yahweh. E nós nunca vamos entender. Mas ele estava lá. Leia João 12. Você vai ficar chocado com o que Isaías viu. Isaías 40, 26, o que diz lá? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Uau! Só de olhar. Lembra quando Benjamin Franklin apareceu naquela clube dos elites, dos evolucionistas e ateus? Ele é o único crente em Deus no clube. E ele trouxe um modelo do sistema solar e colocou na mesa e alguém diz, "Uau, que bonito, quem fez isso?" Ele diz, "Ninguém." Por acaso, houve uma explosão no apartamento e bum, olha. Vocês acreditam nisso? Isaías 40, 26. O que ele falou de novo lá? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Olhem! Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Exatamente o que o ateu falou ao ver esse desenho simples de Benjamin. Quem fez isso? E quando nós tomamos o tempo olhar no universo inteiro, qual outra pergunta que vamos fazer? Quem fez isso? Exatamente. Quem mais falou lá? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo seu nome. Ok. O que Deus chama pelo nome? Cada estrela. Os cientistas, olhando pelo telescópio, já confirmaram que tem milhões e milhões de galáxias além da Via Láctea e tem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra, planeta Terra. E Deus conhece o nome de cada um. Cada um. O universo é um efeito imenso. Imagina, causa. Uau! Gênesis capítulo 1. Quer ver o eterno poder de Deus? Leia Gênesis 1 com cuidado em casa. Você vai ficar chocado com o poder assustador de Deus. Assustador! Mas no final do capítulo diz que é bom. E o que nós vamos fazer com o restante de nossa manhã? Nós vamos analisar que este poder imenso tem uma natureza divina de amor e Ele nos ama. Mas vamos encerrando esta parte da aula. O ponto que eu estou tentando fazer com o argumento teleológico, uma palavra sobre a causa final. Uma pintura exige um pintor, não é verdade? Será que... Eu sei que tem arte moderna hoje, que as pessoas vão jogando tinta, eles enchem uma bexiga com tinta de cores diferentes e ficam lançando contra a parede. E no final, o que surgiu lá, que parece uma bagunça, eles vendem por milhares. Eu não sei como eles ganham pão e ganham dinheiro fazendo isso, mas Antônio, você fica lá com aquela pintando a parede, já pensou em só jogar tinta? Eles ganham uma tonelada de dinheiro, eles são artistas. Agora esse aqui, olha o que eu tenho, Johnny. As filhas de Johnny são artistas, eles pintaram isso para mim. Ana, você e Lucas, eu amo vocês. Muito. Pintura exige um pintor. Débora,
Um poema exige uma poeta. Eu escrevi um livro de poesia. Eu não escrevo poesia, eu te falo. Eu já tentei pelos anos. Eu escrevi alguns poemas para minha esposa, dia dos namorados, no aniversário de casamento. Eu escrevo uma página inteira e ela diz: legal, obrigado. Era meio, como se fala em inglês? Cheesy. Como se fala cheesy em português? Não tem, é uma coisa de... Obrigado, mas não foi tão bom. Mas, eu passei tempo com meu pai, eu escrevi um livro inteiro de poesia, eu mostrei para minha esposa e ela disse: você deve publicar isso. Eu mostrei para meus filhos, eu mostrei para meu irmão, cunhado disse: isso deve estar publicado. Porque a natureza de Deus falou comigo. Não, verbo, eu não tinha revelações, não tinha sonhos, nada de voz. Não, só observando o eterno poder de Deus. Fala volumes. Você pode ver claramente que Deus existe. Só observe. Uma arquitetura exige uma arquiteto. Uma mesa de madeira aqui na frente da sala exige um carpinteiro. Medicina exige engenheiro químico. A apostila do Alan aqui exige um escritor. Ele não é muito bom de comunicação, mas talvez aprenda alguma coisa. Um carro exige um engenheiro. O universo exige um criador. Hebreus 3 fala lógica, razão. Toda casa é construída por alguém. Mas Deus é edificador de tudo. Só olhe na construção do universo. O sistema solar exige um desenhista inteligente. O que acontece se você tira uma peça? Só uma. Nós mostraremos aqui amanhã. Tira Marte, Saturno. Tira Júpiter, nosso escudo do lixo, do espaço. Que tem um campo magnético que suga todo o lixo para nada bater na gente. Tira Júpiter, nós somos fritos amanhã. Então, isso que nós vimos até agora, provas da existência de Deus. Primeiro, argumento cosmológico, uma palavra sobre matéria física. A matéria física teve um começo, não é eterno. Deus a começou, não tem outra explicação. Argumento teleológico. A matéria física tem desenho. Esse desenho na mesa não é por acaso. Alguém criou. Deus a desenhou. Agora o que nós vamos fazer agora? Este é o argumento que eu achei meio fraquinho durante alguns anos, mas eu incluí. Não. Este argumento é fortíssimo. Vamos falar sobre uma palavra lógica sobre onto. Onto em grego significa o ser. Vamos falar dos seres humanos agora. O homem tem o conceito de Deus na mente. De onde veio esta ideia? Então, resumindo Romanos capítulo 1, versículo 1. Os atributos invisíveis de Deus podem ser seu eterno poder, Gênesis 1. Sua natureza divina, Gênesis 2. São claramente vistos pelas coisas que você pode ver. Nós já passamos 2 aulas, argumentos sobre cosmológico e teleológico para ver o eterno poder de Deus. Agora nós vamos ver este cara aqui, Adão, e nós vamos ver a natureza divina de Deus. Amor. O argumento é essa. Argumento ontológico. Onto, em grego, significa ser humano. Ou ser divino. Qual é o argumento? O conceito de Deus na mente dos homens mostra que é lógico acreditar na existência de Deus e sua natureza divina. Vamos pensar numa pergunta. Por que a humanidade pensa em Deus? Por que a humanidade pensa em Deus? O que vocês acham? Por que a humanidade pensa em Deus? Animais pensam em Deus?
Gorilas pensam em Deus? Porque a gente pensa em Deus. Este é o argumento ontológico, usando filosofia, o amor, a sabedoria, a lógica e a razão. Lembra 1 Pedro 3,15? Está na prova? 1 Pedro 3,15 diz: santifiquem Cristo no seu coração, estejam sempre preparados para uma prova, sejam preparados para defender, responder, apologia, sobre a razão da esperança que nós temos. Nós não acreditamos em Deus por causa de sentimentos, por causa de manipulação emocional. Nós acreditamos em Deus porque é lógico, baseado em razão, fatos e ciência. Então vamos trabalhar a lógica. Homens, cada frase de filosofia tem que ter uma verdade e uma conclusão. Primeira verdade, vocês vão questionar. Eu vou comprovar. Homens não imaginam o que não existe. Homens pensam em Deus. Portanto, Deus existe. Ele parece uma lógica com falha. Até quando os ateus que promovem filosofia e lógica estão tentando desprovar Deus, você presta atenção na primeira coisa que eles falaram. Normalmente é uma mentira ou não baseado em fato. Eu estou fazendo uma afirmação aqui que eu tenho que comprovar para vocês. Homens não imaginam o que não existe. Será? Vamos começar o tribunal hoje e o promotor público acusando cristãos, criticando cristãos, ameaçando cristãos na sala de aula. Ele está aqui, este cavaleiro hoje, e ele vai apresentar o lado dos ateus sobre esta afirmação. Ateus pensam que Deus e todas as ideias religiosas são invenções da mente humana. Mas, meu amigo, antes de sentar, de onde veio a mente, pensamentos e lógica? Pode sentar, minha vez, desde que não tem resposta. Ok, ele se apresentou. Ele acha que nós pensamos em Deus porque nossas mentes inventaram Deus. Mesmo, ok, minha vez. Cristãos, o que a gente acredita? Nós acreditamos que Deus é um ser eterno, necessário, autoexistente. Deus está na mente porque Deus se revelou a nós e é óbvio na criação, Romanos 1:20, e fomos feitos para procurar Deus. Atos 17, alguém quer ler Atos 17, 26 a 28? Quem não, a Jennifer está animada para ler. Muito obrigado por voluntariar. Atos 17, Paulo está em Atenas. Ele está falando com pagão, não judeus, não pregando para cristãos. Ele está lá em Atenas e normalmente Paulo está em equipe missionária. Você pode andar pelo livro de Atos inteiro, Paulo está sempre em equipe missionária. Ele não faz trabalho sem equipe. Eu tentei fazer os últimos anos e eu estou cansado. Então eu estou montando uma equipe. Bem-vindo à equipe. Eu estou mandando mais 2 casais que vão ser treinados, eles vão juntar a equipe. Nós estamos construindo uma equipe em Curitiba, Guarapuava, porque eu estou cansado. Eu preciso de ajuda de obreiros tempo integral. Mas Paulo está sempre em equipe, menos uma vez. Em Atos 17, ele está sozinho. Sabe o que ele está fazendo? Ele está esperando a equipe chegar. Mas desde que ele está esperando a equipe chegar, e não tem mais nada para fazer, ele está observando a cidade. Ele viu todos esses ídolos. Eles estão adorando a idolatria imensa. E ele viu uma estátua para o Deus desconhecido. Ele diz: alguém quer conhecê-lo? Quer conhecer o Deus desconhecido? Eu conheço ele pessoalmente. Então ele começa a pregar e escuta um pedaço da pregação de Paulo, Atos 17, 26 e 28. E um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos
nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Tinha poetas lá, Débora. Esses poetas falavam sobre o Deus desconhecido. E sabe por que eles falavam sobre o Deus desconhecido? Porque eles observavam a natureza ao redor deles e diziam: quem fez isso? Onde ele está? E Paulo diz: sabe, Deus criou vocês para buscá-los. Você não está sentindo falta? Eles estão na multidão escutando Paulo. Fale mais. Nós fomos feitos para buscar a Deus. Nós temos um vácuo por dentro. Nós temos um lugar onde Deus cabe lá dentro. E se Ele não está lá, o ser humano está meio... o que está faltando na vida? E eles vão atrás de pornografia, bebida, drogas, bens materiais. E aquelas que ficam super ricos, muito bilionários, com tudo que podem imaginar, e são infelizes ainda. Porque eles estão procurando alegria, felicidade em todos os lugares errados. Você quer uma paz verdadeira, alegria de verdade. Você passa tempo com o Pai todo dia. Uau, você vai encontrar uma satisfação. Vocês conhecem a cântica? Não há prazer. Agora, sabe, no domingo, eu fico meio triste cantando isso com vocês. Eu fico triste. Escuto irmãos, eles abrem o inário. Satisfação eterna, Cristo. Quando o culto vai acabar? Quando nós vamos superar isso? Quando nós vamos soltar a alegria? E nós não vamos soltar a alegria no domingo. Se você não passa o tempo com seu pai em casa, conhecendo ele, e você chega no culto pronto para estourar dessa alegria para adorá-lo. E quem precisa um inário? Todos os cânticos que a gente canta por 50 anos, a gente canta, conhece de cor, guarda e solta essa alegria para o Pai. Ok, desculpe da pregação. Mas o ateu diz: nós inventamos Deus, nós falamos, Deus se revelou. Jure, qual ponto de vista é certo? Deixe-me falar um pouquinho. Sabe, o homem e a mulher, estou falando antropos, humanidade. Um homem é um religioso incurável. Incurável. Em todos os sites de arqueólogos de descobrir alguns ossos, e eles vão cavando e separando e eu pensei com cuidado e de repente encontrou alguma coisa. Será que esses fósseis, esses ossos são de humanos ou animais? Quando eles começam a encontrar objetos de reverência para um Deus, esses são humanos. Eles não são gorilas. Essa é como eles vão saber. Em todas as civilizações de qualquer época da existência de humanidade, homens adoram alguma coisa maior do que eles, todos. Mas sabe qual é a minha afirmação? Homens não inventaram Deus. Minha afirmação do argumento ontológico é essa: a mente de humanos é limitado. A mente dos humanos não é capaz de inventar nada do qual eles não viram primeiro. Eu quero comprovar isso para você. Alguém espere, Alan. Olha, Santos Dumont, ou foram os irmãos Wright? Quem foi primeiro? Os americanos ou os brasileiros? Santos Dumont. Bis 14. Ele inventou a ideia? Deus foi primeiro. Deus voou primeiro. Nem Wright, nem Santos Dumont. De onde ele tirou a ideia? Do árvore, do pássaro. Alguém diz Alexandre Bell. É ele? Alexander Graham Bell. Ele inventou o telefone. Não. Eu sei quem inventou o telefone. Está aqui no meu ouvido. O que está aqui, esta Aurélia, aqui no nosso corpo? Alguém observou aquilo e simplesmente criou uma máquina que faz igual. Deus inventou isso. Alguém assistiu aquele filme Crocodile Dundee? Alguém vocês conhecem? Crocodile Dundee. Tem parte 1, parte 2. Ele é um cara que supostamente luta com crocodilos. Posso falar que assisti
senão entrega a idade. Uau! Esse é um bom filme. Tem que assistir o remake. Sabe, ele fez uma namorada de Nova York que está investigando coisas. Mas no segundo filme é tão interessante. Lembra quando ele está na praça e alguém diz: cuidado das ruas de Nova York, você vai ficar assaltado, vão roubar tudo. Ele diz: estou tranquilo. Daqui a pouco esse homem chega e coloca uma faca, uma faquinha. Ei, me dá todo o seu dinheiro. Ele diz: uau, que faca boa. E ele tira este facão daqui das costas. Quer mostrar ver a minha? E o cara correu e disse: eu só estava comprando nossas facas. Ele nem sabia que estava sendo assaltado. Ele está aqui: tem uma faca? Eu tenho uma faca. E o cara correu. Que filme legal. Mas a razão, na parte 2, eles estavam lá na floresta, tem uns malandros lá atrás deles e ele está de volta na Austrália e ele quer comunicar com seus amigos. Como eles comunicam? Eles usam o telefone. Eles usam o telefone. E os seus amigos aparecem no próximo dia. Quem inventou som, vibração? Quem inventou essas coisas? Quando eu era criança, meu primeiro telefone. Alguém já teve um telefone dessa? Meu primeiro telefone. Eu acho que eu estava na 3ª série. E eu tenho um celular hoje. Era 2 pedaços de copinho com um fio no meio. Agora, mas de onde veio? De onde veio? Vibração, som. Esta foi a ideia de Deus. Ele deve ter direitos autorais. Não, a gente está só... Se chama plágio? Nós estamos copiando Deus. Alguém diz: mas nós inventamos, nós imaginamos uma câmera. Nós roubamos a ideia de Deus. Olhe no seu olho, olhe no ser, no onto. Olhe no ser. Todas essas ideias vieram de Deus. Mas espere, Galileu, ele inventou o telescópio e ele comprovou para o Papa que nosso universo não é geocêntrico, a Terra sólida parada em algum lugar e nós estamos em órbita. Pelo telescópio de Giordano Bruno e Galileu Galilei comprovou que nosso universo é heliocêntrico, o Sol, e nós estamos em volta do Sol. O Papa queimou Giordano Bruno numa estaca. Condenou na Inquisição Galileu Galilei. Mas mais ou menos, na televisão brasileira, mais ou menos 22 anos atrás, o Papa atual diz: desculpe, nós estávamos errados, nos perdoe por matar cientistas que falavam a verdade. Parabéns pela humildade e a admissão que o Papa não é infalível. Ele não é inspirado por Deus. A única coisa que é inspirada por Deus é a palavra de Deus. Eu agradeço. Mas de onde veio Galileu? De onde Galileu Galilei e Giordano Bruno tiraram esta ideia do telescópio? Observando as coisas que Deus criou. Uma gota de água magnifica um telescópio. Uau, homem inteligente, inventou rodas e pneus. Não, ele só observou que Deus deixou no planeta para a gente brincar. Alguém diz: espere, nós inventamos eletricidade e temos luz elétrica. Você não conhece Benjamin Franklin, como ele quase morreu? Ele pega uma pipa, coloca uma chave e diz: eu estou vendo esses raios. Bzz, bzz. Vamos ver se eu posso capturar uma. Bzz, bzz, bzz. Ele tinha que ir no hospital, quase fritou ele. Mas ele entendeu a condução de eletricidade, que agora está nessas paredes. E se você quer entender... Alguém pode ver a eletricidade? Você pode ver, é invisível. Você pode ver a eletricidade? Você acredita em eletricidade? Como você sabe que eletricidade existe se você não pode ver? Você quer uma prova? Lamba o dedo e coloca na tomada. Ele existe. E eu te falo, se você contrariar a Deus, você vai sentir a ira dele.
Leia 1º e 2º Samuel, leia 1º e 2º Reis, leia 1º e 2º Crônicas. Quando nações inteiras rebelaram contra Deus, Deus removeu eles da face da planeta. Nós não queremos contrariar Deus, Ele nos ama. Mas se nós vamos rejeitá-lo, Ele vai aplicar justiça e você vai ficar sabendo. Leia Ezequiel, Jeremias, Isaías. Leia 1º e 2º Reis, Samuel. Cada vez que o povo rejeita Deus, Deus diz: eu vou fazer alguma coisa. E quando eu terminar de fazer, vocês vão saber que tem um Deus em Israel. Oh, você não pode ver ele, mas você vai saber. Moisés inventou Deus. Não, Deus se revelou numa sarça ardente. Ele viu uma sarça, um arbusto que não queima, e ele ouviu uma voz e ele obedeceu. Quando nós vamos obedecer? Este é o argumento ontológico. E tem muito mais na apostila para ler. Resumido. Mas o ponto é: o mundo teve um começo. O mundo tem um começo com desenho inteligente. E Deus se manifestou para nós. Ele falou com Adão e Eva. Ele falou com Noé. Ele falou com Abraão, Isaac, Jacó. Ele falou com José. Ele falou. Mas chega uma hora que ele colocou por escrito as coisas. Como nós sabemos que as coisas escritas são de Deus? Jesus andou na água. Jesus ressuscitou mortos. Os apóstolos fizeram milagres. E o ato milagroso comprovou. Se eu falar, Deus está falando comigo hoje, ninguém vai acreditar em mim. Para acreditar em mim, eu teria que fazer um milagre. Eu não sou capaz de fazer nada milagroso. Eu vou seguir o livro que tem os pensamentos de Deus, que foi autenticado com poder milagroso. Nós vamos falar sobre este livro amanhã à tarde. Mas, quarto argumento. Argumento antropológico. O que significa antropos em grego? Homem, humanidade. Aner, macho. Gunei, fêmea. Antropos, humanidade, homens e mulheres. Então é um estudo, uma palavra, lógico, razão sobre homens. E o que eu quero deixar bem claro sobre o argumento antropológico, que é: o homem tem moralidade, não só matéria física. Este é o ponto. Então vamos trabalhar nisso. O argumento antropológico. E sabe uma coisa? Logo depois do intervalo.